Existe hot pra macho? Não sei. Acho que literatura hot pra macho é revistinha pornô, né? No máximo. O macho não tem imaginação, ele é pragmático, meio estúpido. É só ver as histórias dos filmes adultos. É sempre um entregador de pizza, um mecânico, uma enfermeira, uma policial fazendo blitz. Sempre assim. O hot feminino, apesar das inúmeras ressalvas que eu tenho com relação ao gênero, ele é mais elaborado, tem conflito, tem mistério, tem trama, tem um jogo de poder. Às vezes não tem nem sexo. E o pior é que o sujeito, o macho alfa, ele mira no Stallone Cobra e acaba acertando no Emílio do Pânico. Saca só, você já notou que o Uga, muito macho, quando entra naqueles programas tipo Largados Pelados, ele é o primeiro a sair? Ele não é tão macho alfa como ele pensa. Tipo aqueles vikings fashions lá que invadiram a Casa Branca, lembra? Com os é tipo aqueles caras. E o livro de hoje talvez seja um hot para machos, se você for um psicopata, obviamente. Solta a vinheta. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Isso é um aviso, hein? Muito importante. O livro de hoje é o Guia Literário para Machos, do Kalel Moraes. Parece comigo essa barba? Não, eu sou macho gama, nem beta, eu sou macho gama. O livro de hoje ele me apresentou algumas pegadinhas. Uma logo no início, quando eu peguei o prefácio e vi lá Carlos Henrique Schroeder, e eu pensei assim, cara, é impossível eu gostar de um livro que foi indicado pelo diretor-geral da Rede Globo. Mas não era o diretor-geral da Rede Globo, não era. Era um cara que entende de literatura, e o que não faz uma letra, né? Faz uma diferença total. Esse Schroeder não é Schroeder. Enfim. E essa obra ela se apresenta como se fosse um livro de contos, e aí está a segunda pegadinha, porque ele é o diário de um escritor dividido como se fossem contos, mas são capítulos, com nome, tudo bem, contando a rotina do protagonista, que escreve na primeira pessoa, então é ele mesmo. Mas não é o autor, o Kalel. O protagonista desse livro é um amontoado de incoerências, ele não gosta de quem reclama, mas metade das coisas que ele diz é pura cantilena, ele é misógino, ele é um cara intolerante, e é interessante que não é raro você encontrar um sujeito desses por aí escrevendo. Ao contrário, né, parece até que dá em árvore. Ele é um pseudo-intelectual com síndrome de intelectual que não gosta de ser chamado como intelectual. Você conhece umas figuras assim, não conhece? Todo mundo conhece. Aquele tipo que gosta de cuspir referências, mas sempre de modo muito superficial. O cara que tem boa memória, sabe? Tipo, e virou concurseiro de literatura. E assim, é engraçado que ele é extremamente condescendente consigo, orgulhando-se dos seus instintos primitivos, do seu falo incrível que ele é. Ele tem uma verdadeira adoração pelo pau dele. Ah, meu pau, ele... É hilário. Tudo com umas bravatas bem manjadas, assim, sabe? Mas assim, o protagonista ele é bem diferente daquele canalha carismático, tipo o Cadu lá do Pornopopeia, do Reinaldo Moraes, que você se diverte com aquele cara, você queria que tá tomando uma cerveja no bar. É um canalha, é um calhorda. Mas é um cara engraçado, com repertório maneiro. Então, esse cara aqui não. Esse cara que você fica com raiva dele, tu tem ódio. Portanto, o grande mérito do autor aqui, do Kalel, foi criar esse protagonista escroto, pedante, mal-humorado, que fica fazendo enxertos de outras histórias para parecer erudito, mas essas fábulas que ele vai colocando, elas nunca funcionam direito. Funciona na cabeça dele, que é meio doida, entendeu? Que funciona de um modo diferente, que esses fragmentos de informação valem, sabe? É um negócio incrível, onde meia referência basta, só um fragmentozinho de conhecimento, tá ok. O cara, na verdade, é um sociopata, né? Sem nenhum charme, como eu já tinha dito. Em suma, é um australopiteco, que nem é tão australopiteco assim, com terceiro grau. E o Kalel, o autor, ele carrega no machismo, né, nessa misoginia do cara, abusa desse egocentrismo, fazendo do cara quase que um profeta messiânico do sexo. Sabe aqueles coaches macho que fazem workshop e gritam, ensinam o cara a gritar? Ah, os caras ficam gritando assim na plateia. Uma coisa ridícula. Então, esse cara, ou ele estaria dando aula, ou ele estaria participando desses cursos. O personagem é quase que um fanfic do Bukowski, assim, mas com aquela escrita de blog de adolescente, sabe qual é? Maldito. Aliás, tem uma frase ótima que sintetiza muito do que ele diz. Sou jovem o bastante para saber de tudo. Tenho 30 anos e já li tudo. Tu vê a construção da... Então, esse é esse cara. Na parte técnica, tem um acerto que eu considero como, tipo, retumbante. É muito bom, perfeito. O autor usa uma escrita direta, bem simplória, sem floreios nenhum, ou carpintaria, que reflete exatamente a persona desse cara, desse protagonista, que é ele que está escrevendo. E é estupendo, porque traduz o cara com complexo de grande escritor do século, esquecido, frustrado, que a crítica ainda não descobriu, mas que escreve como um rapaz deslumbrado com beatniks. Imagina um adolescente que acabou de ler Harry Potter e depois ele passou a ler logo o Henry Miller lá.
Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Mas assim, fica patente que é uma construção deliberada do autor, né? Bom, assim espero. Feito lá o Ricardo Lízias, né? Que fez o Eduardo Cunha fictício, escrevendo como Eduardo Cunha verdadeiro, numa obra meio de ficção, que o cara comete até uns erros de português. Enfim, desse estilo, assim. Buscando na ficção uma realidade, na realidade uma ficção. Deu pra entender? Nada, né? Ou seja, nós escutamos esse sujeito aqui como nós escutamos outras malas da literatura. Bandini, Holden Caulfield, essas malas magníficas que a gente aprendeu a gostar. Mas é uma tiração de sarro com esses escritores que aparecem aos borbotões. Afinal, é um guia, né? Tipo, pra esses caras que, pô... Mas eu confesso que eu me diverti com o protagonista, porque é o clássico do, pô, volta lá que você leu tudo errado. Ele gosta do Hemingway por causa dos socos, ele gosta do Rubem Fonseca por causa dos chavões e não por causa da construção da... É incrível. O cara que é fã do tabuísmo e não da história. Sabe qual é? Tipo, assiste 2 vezes de Birdman só pra ver o Michael Keaton de colã verde, sabe? Que é a parte que ele mais gostou do filme. E aí esse cara, ele fala o tempo inteiro da construção do romance dele. Ele quer lançar o grande romance. Ele fica o tempo inteiro remoendo, meu romance, meu romance, meu romance. E a grande sacada do Kal-El é isso. O que nós estamos lendo como se fosse um livro de contos, que até ganhou prêmio como se fosse um livro de contos. É, na verdade, o romance desse cara, sabe? Onde ele é o protagonista, porque ele é o protagonista de todos os contos. Existe uma história linear, entendeu? Não é tipo, no passado, depois vai pro futuro. Não. Existe uma linearidade dentro desse personagem, né? Contos de infância e contos dele velho. É tudo ali, próximo. É um romance disfarçado de livro de contos, mas meio que um diário, com esse título incrível que é o, pô, Guia Literário para Machos. Pô, é dessa... Então, eu não tenho muito mais o que falar, não. É um experimento incrível, corajoso, se eu entendi da maneira correta. É, na verdade, um livro de contos pro Kal-El, mas é o romance do personagem do Kal-El, que ele tanto fala, né? Esse personagem que quer construir um grande romance, que tá pra escrever esse grande romance, e que fala dos outros contos dele lá do Golem. É muito engraçado, eu gostei desse viés, assim, dessa brincadeira do conto dentro do romance, dessa ficção dentro da realidade, entendeu? Muito bacana. Aproveitando o ensejo, eu não vou pedir pra vocês se inscreverem não, porque, cara, Mas enfim, se você estiver dando sopa aí, estiver de bobeira, aqui, dizem que é pra dar o joinha. O joinha pouco importa, né? Aliás, importa muito, porque se só tiver pra baixo é terrível. Tem muito macho no mundo, né? Assista Esculachos Cacofônicos, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Assista também Diário de Anarres, que é um canal do YouTube incrível com o melhor da ficção científica. E também o Te Conto, que eu vou deixar também aqui o link, que, porra, fazem uns vídeos ótimos sobre ficção científica. Agora eu sou um autor de ficção também, né? Então tô fazendo meu jabá aqui. E, se puderem, comprem um novo livro sensacional aí, onde o organizador Davenir Vinganon separou grandes contos aí sobre ficção científica no Brasil. Outros Brasis de ficção científica. Eu vou deixar também o link aqui, se você quiser. É isso. Grande beijo.